Legal. Lazer e esportes, né? O bairro carece de áreas de lazer e espaços esportivos. O senhor tem algum projeto para construir ou revitalizar esses locais? Quando eu falo em revitalizar, a gente só tem hoje um local de esportes que é uma quadrinha do lado do EMEI, né? Sim. Uma quadra, inclusive, de porte pequeno que poderia ter feito de uma maneira maior e melhor ali, né? E, inclusive, o prefeito foi, acho que, o único lugar que ele não foi lá, né? Inaugurar esse local. E a segunda pergunta é: como sua gestão pretende garantir que as áreas de lazer sejam acessíveis para pessoas com deficiência? Porque o pessoal está passando lá o cadeirante, vê a molecada brincando de bola, Sim. uma criança, e ela fica, eu queria também me divertir, Sim. né? E não tem essa condição aí. O esporte e lazer, a gente percebeu aí que a gente teve de modo geral na cidade, mas lá no Recreio a gente tem essa deficiência. As poucas quadras que tem, a gente viu que foi colocado grama sintética, né? Isso é uma crítica construtiva, tá? Mas quando você põe a grama sintética numa quadra poliesportiva, você limita só ao futebol. Eu sou a favor das quadras poliesportivas, que lá você vai dar o futebol, o vôlei, o basquete, o handebol, você pode pôr o tatame, dar as lutas, karatê, judô, jiu-jitsu. Você tem um leque de possibilidades. Hoje, a gente limitou algumas quadras poliesportivas da cidade colocando grama sintética. Então, de fato, todo mundo gosta só de futebol? Não. Então, isso é uma coisa que é muito complicado na cidade. Você não abre uma possibilidade e um leque de esporte e lazer para as pessoas que não gostam do futebol. Então, precisava ter uma visão mais ampla da política pública esportiva e de lazer da cidade. Você fazendo quadras poliesportivas, você amplia o leque de possibilidades e de possibilidade de esporte para contemplar todo mundo. Quem gosta do futebol, do vôlei, do handebol, do basquete, das lutas. Isso é possível fazer e fiscalizar e cobrar da secretaria, né, que ela faça a quadra poliesportiva. No Recreio, hoje no Recreio a gente tem uma ali perto da creche, né? Só ela. Acabaram de colocar sintético, né? Isso. Então você limitou só para o futebol. Então é muito complicado essa visão de política pública limitada, só de futebol. A gente tem que ampliar em todas as áreas, em todas as modalidades. Isso foi um erro grave, que é trabalho do vereador fiscalizar. Pô, como você está tirando uma quadra poliesportiva e pondo grama sintética, e você vai dar só futebol aí? Você está limitando a possibilidade de esporte e lazer para os moradores daquela região. Então, isso é um absurdo. Aconteceu, enfim, precisa ser cobrado e lutado para isso ser modificado ou até ampliar. Tudo bem, tem lá seu site, vamos fazer uma outra poliesportiva. Vamos fortalecer também, por exemplo, um dos pedidos que a gente tem que fazer aí, inclusive para a Secretaria de Educação, porque é ela que faz a administração do CESAS. Mas o CESAS é uma estrutura como se fosse o CELS, né? Certo. Ou como os mais antigos conhecem, que era o CIEPS, lá da época do Brizola. Ele foi o idealizador dessa, que eram centros de convivência, de educação, de esporte, cultura e lazer, que você levava até as áreas mais afastadas e áreas periféricas da cidade. Ele começou isso lá no Rio de Janeiro com o CIEPS. A Marta fez isso em São Paulo aqui, que era o CELS, né? Isso. E Santo André tem os CESAS, mas é o mesmo formato. É um complexo para você levar cultura, esporte, lazer e educação. O Recreio da Borda do Campo precisa, e pode ser no meio ali, viu? Pode ser entre o Recreio e entre o Parque Miami, ter um grande complexo ali, um céu para atender e levar toda a questão de cultura, esporte e lazer para lá. Mas também isso pode ser investido também nas escolas municipais. As escolas municipais têm estrutura de quadra interna, às vezes, as que foram municipalizadas. E o Estado também tem, às vezes, essa estrutura que não conversa, a educação, às vezes, não conversa com o esporte. Olha que maluquice. Não vai para frente. Todas as secretarias estão ali para melhorar a vida do andreense. E como elas não se conversam para fazer ações em conjunto? Então, você, às vezes, pode usar a estrutura que tem lá, abrindo para toda a região. Você pode abrir, por exemplo, uma quadra de uma escola estadual ou municipal para fazer projetos esportivos de cultura, esporte e lazer. E a gente tem um Parque do Pedroso ali, gente, gigantesco, que daria também para ter um investimento muito grande ali.
Se eu não me engano, a gente tem lá no Pitacilva, acho que o Recreio não tem campo de futebol, né? Não tem campo. Tem um Recreio lá no Parque Miami, no Pitacilva, no final da rua, que é do campo do RA, eu acho. Isso, né? lá temos. É recente esse campo. Que é que foi reformado lá, tal, tudo. Também levar essa política pública de esporte. Mas é aquilo, não pode ter uma mentalidade só para o futebol. Nada contra o futebol, viu, gente? Sim, mas a ideia é ampliar, eu né? acho que o futebol é o esporte nacional do Brasil, é a paixão nacional do brasileiro, do andreense. Tá até se perdendo aí. A gente tem agora, não tem muitas revelações, né? Não tem mais um Cafu, um Miller, um Ronaldo. Nossa, tá feio. Tá feio o negócio. Mas a gente não pode, cara, limitar só o futebol. Eu tenho certeza que tem, principalmente mulheres que passam lá e querem se divertir com vôlei, por exemplo, e ela fala, olha, não tem Não, e se você lugar, tem uma quadra poliesportiva, Adriano, à noite você pode abrir para melhor idade, para fazer uma aula de fortalecimento, de ginástica, uma zumba. Você pode abrir para as pessoas com deficiência. Você pode abrir, é um leque que nem a gente tem aqui a Rosana do Karatê Adaptado, que ela faz com cadeirantes, com pessoas com mobilidade reduzida, mas precisa ter o espaço para fazer. E ali, no caso, fazer uma quadra poliesportiva coberta. Porque aí você consegue operar de manhã, à tarde, à noite, não importa se está chovendo ou não. Ou se está muito sol, você evitar também ali ter uma qualidade dentro do esporte. Então a gente precisa colocar, pessoas certas no lugar certo. Não dá para a gente colocar uma pessoa para gerir uma questão de esporte que não tem essa visão ampla do esporte. Então é uma crítica construtiva que a gente faz, né? Às vezes porque a gente vê muito vereador que ganha e vira secretário. Mas, legal, ele tem a visão e o preparo para assumir aquela secretaria? Ele tem capacidade técnica? Tudo bem, ele não precisa saber tudo. Mas você precisa se cercar de pessoas técnicas para levar o que é melhor para a cidade, para as pessoas. Não é o que é melhor para a sua cabeça, é o que é melhor para a população. E a gente, infelizmente, na área de esporte, a gente limitou muito o andreense, não só no Recreio da Borda do Campo, mas em toda a cidade ao futebol. Né? Toda a cidade. E você vê que todas as cidades estão nessa vibe, né? De campo gramado, sintético e tal. Cara, e os outros esportes? A gente, em Santo André, já foi referência no vôlei, no basquete, na natação. Cara, a gente tem uma campeã, no projeto social, uma campeã mundial de jiu-jitsu, uma campeã estadual de boxe, uma campeã de ginástica rítmica. A gente tem que investir nos outros esportes. Então, assim, é lamentável a gente ver isso. E é o que você falou, está acontecendo generalizado em todo o Brasil. A gente limitando todas as estruturas esportivas e de lazer só para o futebol. Só para o futebol. Que visão bacana, viu, Davi? Porque eu tenho certeza que muitos de nós não tinham essa visão, né? Porque você fica feliz quando você vê, olha que legal, uma quadra nova. Sim. Mas só para o futebol. Você acaba esquecendo os demais, né? Então é muito importante essa visão e bacana também, né? Leque. Já que fez aí a de society de futebol, e cadê as demais, né? O clube de campo, o que não falta é espaço naquele lugar, né? Dava para ser um... Eu tenho uma visão do clube de campo, nosso clube ele é um condomínio fechado. Sim. Porque você entra, você só for de barco para Ribeirão lá. Então, se a gente tratasse ele como um condomínio fechado, de fato, a gente poderia, né, trabalhar de uma maneira... Eu sei que não é tão simples, porque lá passa ônibus, é diferente de um condomínio fechado, pessoas, 25 mil pessoas ali entrando e saindo, mas dá para ter uma visão um pouquinho diferente do nosso bairro, tratar ele de uma maneira um pouco diferente ali, né? Mas que bom, que bacana que você tem umas visões bacanas aqui, né? 2 perguntinhas para a gente finalizar. Participação